Bom, galera, hoje a gente foi surpreendido, né? Fomos pegos de surpresa com essa informação bombástica, essa notícia que movimentou aí as redes do Brasil inteiro e agora há pouco chegou a informação para mim que jornais de fora também, da Europa e tal, já estão repercutindo essa notícia aí do Vitória. Ontem, Fábio Mota já tinha dito que hoje teríamos uma coletiva e que nessa coletiva ele soltaria uma informação bombástica e que todo mundo iria ficar chocado. Todo mundo estava ansioso, todo mundo sabia que seriam coisas boas, mas a gente não esperava, né, essa informação. Antes mesmo da coletiva, o colunista, o famoso, aí, o polêmico colunista Léo Dias já tinha vazado a informação, né? Alguém já tinha vendido para ele essa informação antes. E aí Léo Dias publicou que o Vitória foi procurado pela empresa de acompanhantes chamado Fatal Model para que houvesse um acordo entre as partes. Antes de eu entrar nessa questão, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Aqui no site do Vitória, se você vem aqui, o clube, história, você vai dar de cara com essa tela aqui. Em 1899, o Esporte Clube Vitória nasce, né? Fundado inicialmente como um clube de cricket, certo? No dia 13 de maio de 1899, numa noite chuvosa, quando os irmãos Valente, Arthur e Artêmio reuniram um grupo de amigos formado pelos mais representativos jovens da sociedade baiana no casarão da família, que ficava lá no tradicional Corredor da Vitória, bairro Nobre de Salvador, onde está localizado o edifício Casablanca. Então, depois desse encontro, eles, né, optaram aí pelo nome Victoria, por conta da influência, né, da língua inglesa e tal. E aí é claro que com o passar do tempo, depois de alguns anos, o Victoria ele foi abrasileirado e virou Vitória. Sabe quando isso foi, gente? 1899. O Vitória, o Esporte Clube Vitória, nasce em 1899. Então eu já estou adiantando aqui a minha opinião. Qualquer proposta para mudança desse nome que surgiu em 1899 deve ser rasgada no exato momento. Jogada fora, no lixo. Por quê? Porque você pegar a nossa história é você pegar a nossa origem e jogar fora. Essa é a minha opinião. Ah, mas são 200 milhões de reais. Não. Não, não, não. Em 10 anos? Não, não, não. Ah, mas e se fosse aí outra empresa? Você está sendo preconceituoso com as acompanhantes de luxo. E se fosse aí a Mercedes? Se Lewis Hamilton quisesse entrar com carro de Fórmula 1 no Barradão, o Mercedes Vitória, Esporte Clube Mercedes Vitória, e aí? Não dá, véio. Não dá, não dá. O nome do clube não. Eu discordo, essa é a minha opinião, fique à vontade para discordar, mas eu acho que existe uma história a ser respeitada, a ser zelada. Daqui a 100, 200 anos, os nossos netos, bisnetos vão encontrar lá o Esporte Clube Vitória. Isso não pode ser alterado, tá? Isso não pode ser alterado. Então já adianto minha opinião. Sou completamente contra. Contra exatamente o quê? Vamos botar aqui agora. SPN. Presidente Fábio Mota concedeu entrevista coletiva para explicar as duas propostas recebidas pelo clube pela Fatal Model. De acordo com o mandatário, o clube baiano recebeu duas ofertas de patrocínio e terá que escolher entre uma ou outra. É válido ressaltar que as negociações só avançarão caso os sócios do clube votarem a favor. E não necessariamente se os sócios votarem a favor. Mesmo se os sócios votarem a favor, ainda existem outras etapas, né? Uma assembleia, né? Tem que verificar o estatuto e tal. Então, não é só os sócios votarem a favor, não. Existe um processo para que isso ocorra. Então, qual foi a proposta? Naming rights do estádio, 100 milhões. E alterar o nome do Vitória, 200 milhões. O naming rights do estádio, a gente pode pensar.
Nesse caso, eu não sei como ficaria o nome do Barradão. Se iria mudar completamente, seria Fatal Model Arena, ou só acrescentaria o nome, né? Tipo assim, estádio Fatal Model Barradão Arena, eu não sei como ficaria. Mas dá pra pensar porque a proposta assim, é interessante. Se você analisar aí os outros estádios de outros clubes, como por exemplo do Corinthians, que virou Neoquímica Arena, como por exemplo do Atlético Paranaense, que já é a segunda vez que eles vendem, né? O Atlético tinha um nome anterior, um nome estranho lá em japonês, que não pegou e tal, Kyocera, alguma coisa assim. E depois, agora, recentemente, mudou para Liga Arena. E são valores muito próximos do nosso, certo? O do Atlético, se não me engano, alterou. O Atlético recebeu aí 13,5 milhões ao ano. O Vitória, com esses 100 milhões, receberia 10 milhões ao ano. Então, assim, o nome do estádio, a depender da forma, a depender de como. De como ficaria o nome, dá pra gente pensar, discutir, debater. Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre o nome do nosso estádio. Ah, você tá dizendo aí que então que o nome não é o nome do estádio não é importante? De forma alguma. O Barradão mudou a história do Vitória. O Vitória antes do Barradão era depois do Barradão outro time. O Barradão engrandeceu o Vitória, tá? A gente só tem que discutir como isso vai ser feito, de que forma vai ficar. Dá pra discutir. Não tenho uma opinião formada ainda sobre o nome do Barradão. A grana é boa, é interessante. Dá até pra comparar com os outros contratos de outros times que estão, assim, num momento muito melhor que o Vitória, né? Como o próprio Atlético e tal. Mas eu tenho um lado ainda, aquele lado torcedor mais fanático, que se incomodaria em ver o Barradão se chamando Fatal Model, né? Ou BMW, ou Apple, ou qualquer outra coisa. Ah, mas você tá sendo muito conservador. Talvez. O meu lado torcedor conservador fica um pouco incomodado com essa história. Mas dá pra gente debater. Dá pra gente debater esse segundo ponto aqui. O fato é, se isso foi uma jogada de marketing, parabéns a Fatal Model, tá? Parabéns a Fatal Model. Porque foi uma grande publicidade pra ela. Eu não sei o que o Vitória ganhou. Ah, mas o nome do Vitória também tá sendo exposto e tal, beleza. Mas a Fatal Model saiu, assim, como o grande protagonista dessa história. Não tenha dúvida. A Fatal Model ganhou uma publicidade de graça aí nessa coletiva. De verdade. Eu não sei se o Vitória melhorou o contrato, se o Vitória ganhou alguma coisa e tal. Mas que a Fatal Model teve uma oportunidade de divulgar a marca pro Brasil e pro mundo, teve. Uma simples entrevista coletiva. Olha a repercussão que teve. Claro, é um time grande, retornando à Série A, anunciando uma parceria inusitada, então é claro que vai ter uma repercussão, né? Mas é isso, vamos aguardar aí o desfecho. Eu acho que o Vitória precisa de dinheiro, precisa se reestruturar, mas essas questões precisam ser debatidas. A diretoria não pode passar por cima, primeiro, dos sócios, dos torcedores, e muito menos de uma assembleia, dos conselheiros e tal. Então tudo tem que ser debatido. E vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas. Fábio Mota ainda vai anunciar um patrocinador master. Inclusive eu até pensava que seria a própria Fatal Model esse patrocinador master. Mas eu estava enganado, né? O patrocinador master, segundo algumas informações, será de uma casa de apostas que não é daqui, é de fora. E que vai trazer o maior patrocínio da história do Vitória, né? E a Fatal Model continuaria como parceira. Mas é isso. Escreve aí a sua opinião, vamos comentar, vamos debater um pouquinho, claro, desde que seja de forma respeitosa, né? Vamos debater essa questão aí da Fatal Model e do Vitória. Tamo ouvindo chacota? Tamo. Muitos torcedores por aí já estão falando, estão debochando da gente. Mas eu vou repetir o que eu comentei no vídeo anterior. Foca no Vitória. Foca na reconstrução do Vitória. Vamos debater se isso é positivo para o Vitória. Ah, porque não sei quem vai gastar, porque o torcedor e tal.
foca na reestruturação do Vitória, na reconstrução do Vitória. Ok? Falei demais já. Um abraço e até a próxima.